E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Aqueles carro. que só recentemente assumiram o volante de seu próprio carro geralmente se perguntam qual combustível e melhor para encher. O tanque de gasolina em si é uma diferença significativa entre as diferentes marcas de gasolina. Alguns têm certeza de que quanto mais dinheiro gastarem em combustível caro, melhor será o desempenho do motor do carro. E se o fabricante aconselhar o uso do inteligência artificial 95, surge a pergunta se ele pode ser substituído pela marca inteligência artificial 98 e a que essa transição levará. Essa é a posição correta, pois esses tipos de gasolina com alto índice de octanagem são, de fato, os melhores atualmente. E muito mais racional abastecer com gasolina inteligência artificial 92 em vez da recomendada 95. Muitos proprietários de automóveis querem saber o que melhor usar, gasolina 95 ou 98, bem como qual é a diferença entre elas e o que resultará da mistura de duas marcas de combustível. Características da produção de combustível. Antes de discutir a diferença entre as duas marcas de combustível e as nuances de sua mistura, é necessário entender a essência da produção do combustível que é usado para abastecer nossos carros. Todos sabem muito bem que o combustível é obtido pelo refino do petróleo. Esse é um fato bem conhecido, sobre o qual não vale a pena insistir. Mas há uma questão mais interessante relacionada ao índice de octanagem. E é errado acreditar que, ao refinar produtos petrolíferos, o combustível obtém imediatamente um índice de octanagem de 92, 95 ou 98. Se observarmos as peculiaridades da obtenção de combustível a partir do petróleo, sem entrar em sutilezas tecnológicas, elas são divididas em duas categorias: método antigo. Esse método baseava-se no procedimento de destilação direta de produtos de petróleo. Algo semelhante à produção de aguardente. Primeiro, as frações leves são evaporadas, em seguida, forma-se o condensado. Esse método permite obter combustível com índice de octanagem não superior a 50, 60 unidades. Para aumentá-lo, era necessário usar uma extensa lista de aditivos. Atualmente, esse método está quase completamente abandonado. Com sua ajuda, é simplesmente impossível obter o índice de octanagem do nível exigido. Além disso, o combustível não atinge o atual requisito Euro 5. Um novo método. Aqui é aplicado o método de craqueamento. Basicamente, o craqueamento térmico ou catalítico. Os produtos de petróleo são decompostos em diferentes grupos de hidrocarbonetos por pressão ou outras fórmulas. Esse é um processo tecnologicamente complexo que permite atingir um volume e uma qualidade muito maiores do produto final. Graças a essa metodologia, o combustível básico tem um índice de octanagem de 70 a 80 unidades, o que reduz significativamente a quantidade de aditivos adicionais. Deve-se observar que existe um método por meio do qual é possível obter um índice de octanagem de 92 após o tratamento do óleo. Esse método é chamado de reforma catalítica. Esse método de produção não é usado em nosso país. Além disso, ele aumenta imediatamente o custo inicial do combustível. Portanto, não é economicamente favorável para a maioria das empresas usar a reforma catalítica. O método de hidrocraqueamento é muito mais barato de implementar, embora o grau de purificação do óleo seja menor. No caso de uma produção de alta qualidade, é possível atingir o índice de octanagem em um nível de 82 a 85 unidades. Todo o índice de octanagem que falta é aumentado por aditivos. Características distintas. Para começar, é necessário esquecer o fato de que um valor mais alto e um custo impressionante indicam diretamente a qualidade superior do combustível. Supostamente, quanto maior o índice de octanagem e o preço, melhor será o funcionamento do motor. Há muitas dúvidas sobre a qualidade da gasolina em geral. Ela está diminuindo e os preços estão subindo.
Se levarmos em conta as características técnicas, a inteligência artificial 95 não difere muito da inteligência artificial 98, que é mais cara. Não há diferença significativa entre as duas marcas. Portanto, é ilógico perguntar se é possível colocar gasolina 98 em seu carro em vez de 95, e o quanto o novo combustível mudará o comportamento do veículo. Começaremos pelos postos de gasolina que vendem combustível realmente de alta qualidade, que não é diluído para reduzir seu preço de custo e aumentar os ganhos dos clientes. Isso também sugere que as características declaradas da gasolina 95 correspondem totalmente à realidade. De fato, sob o pretexto de inteligência artificial 95, muitas vezes vendem gasolina inteligência artificial 92 diluída com aditivos baratos. Ou o combustível 95 e complementado com aditivos e vendido como inteligência artificial 98. A principal e mais importante diferença entre as duas marcas de gasolina é o número de octanas. A taxa de compressão depende disso. Para o grau 95, a taxa de compressão real está entre 10 e 12,5 unidades. Se levarmos em conta as características da marca 98, então a taxa de compressão já é de 12 a 14,5 unidades. Para o próprio motor, essa diferença às vezes é significativa. Não se deve esquecer que diferentes marcas de combustível são preenchidas com vários aditivos e aditivos. Eles permitem adaptar o combustível aos tipos apropriados de usinas de energia. Portanto, é sempre aconselhável levar em conta o fator de octanagem. Mas há outro ponto que os motoristas discutem ativamente. Alguns têm certeza de que a principal diferença entre as gasolinas 98 e 95 é a diferença de potência. Supostamente, ao usar mais gasolina de alta octanagem, a potência da usina aumenta, se comparada ao uso de mais inteligência artificial 95 padrão. É importante lembrar que essa afirmação não é verdadeira. A marca do combustível não afeta a dinâmica ou o número de cavalos de potência. O inteligência artificial 98 está posicionado como uma gasolina de nova geração. Esse é o combustível da próxima geração, adaptado para funcionar com motores potentes, forçados e turboalimentados. Sua característica distintiva é um processo de combustão mais lento. Se o motor não estiver adaptado para trabalhar com esse combustível, ele não poderá funcionar com desempenho normal por muito tempo. Os problemas com os sistemas de combustível e escapamento começarão, pois o motor adaptado ao inteligência artificial 95 não conseguirá queimar totalmente o inteligência artificial 98. Leia também freios a tambor e a disco, diferenças, vantagens e desvantagens ao visitar postos de gasolina nacionais. Nunca se pode ter certeza absoluta de que se está abastecendo exatamente o que se paga. Muitas vezes, sob o pretexto de inteligência artificial 98, eles vendem combustível que, na verdade, é inteligência artificial 95 diluído com aditivos especiais. Ou outra mistura que não corresponde às características reais do combustível de alta octanagem. A única maneira de verificar a verdadeira qualidade e o índice de octanagem é enviar amostras para laboratórios especiais. Isso requer não apenas tempo, mas também dinheiro, pois ninguém vai verificar nada de graça. Nesse caso, a opção de visitar postos de gasolina de grandes redes e fabricantes conhecidos salva o dia. Há várias empresas na Rússia que valorizam sua reputação e, portanto, não estão interessadas em vender, sob o pretexto de inteligência artificial 98, alguma mistura incompreensível e potencialmente perigosa para os carros. Mas quando você abastece em pequenos postos de gasolina, sobre os quais você não sabe nada e nunca ouviu falar, a probabilidade de encontrar uma falsificação barata é muito maior. Esses postos de gasolina aumentam sua lucratividade elevando artificialmente o índice de octanagem com todos os tipos de aditivos. E ninguém verifica quais são esses aditivos, qual é a qualidade deles e o quanto eles mantiveram sua eficiência desde o momento da produção. Esses postos de gasolina devem ser visitados apenas nos casos mais excepcionais, quando você simplesmente não tem outra opção. E melhor abastecer um pequeno volume e tentar usá-lo até chegar a um posto de gasolina verificado.
Mistura e possíveis consequências. Um grande número de motoristas faz perguntas sobre o que acontecerá com o carro se ele for abastecido com gasolina 98 em vez de 95. E se possível fazer isso? Se você fizer essa pergunta aos representantes oficiais das empresas de refino de petróleo, ninguém lhe dará uma resposta fundamentada. A maioria deles simplesmente se recusa a fazer qualquer comentário oficial. Ao mesmo tempo, é possível encontrar um grande número de opiniões, segundo as quais a mistura não leva a nada de ruim. Ou seja, a mistura das gasolinas 95 e 98 não afetou o comportamento e a operação do motor, mesmo que o motorista tenha misturado o combustível em proporções diferentes. Alguns adicionavam 98 ao resíduo de 95 até o tanque ficar cheio, outros simplesmente misturavam 50-50. Para muitas pessoas, a questão é o que acontecerá com seus carros se abastecerem com gasolina inteligência artificial 98 em vez da inteligência artificial 95 recomendada. É necessário não procurar respostas para essa pergunta entre motoristas ou especialistas, mas prestar atenção em seu próprio veículo. Muito depende do carro em particular e de seu sistema de ignição. Nos carros modernos, o sistema de ignição é capaz de se ajustar automaticamente a um tipo específico de combustível. Isso é monitorado por sensores apropriados, que enviam informações para a unidade de controle eletrônico. Em seguida, ela comanda os atuadores para regular o suprimento de combustível e a formação da mistura combustível-ar para obter a combustão ideal na câmara de combustão. Estude cuidadosamente o manual de operação de seu veículo e leia a documentação técnica. Se o sensor automático de detonação estiver realmente presente, não haverá absolutamente nada de errado em misturar as gasolinas 95 e 98. O carro ajustará de forma independente a operação dos elementos para garantir a combustão eficiente da mistura e manterá o funcionamento estável do motor, dependendo do tipo de combustível que foi colocado. Ou seja, a mistura só será segura se o carro tiver um sensor automático de detonação e a qualidade dos combustíveis que estão sendo abastecidos atender aos parâmetros declarados. Se houver necessidade de misturar combustíveis de 98 e 95 graus, é melhor fazê-lo em postos de gasolina comprovados e bem testados. Mas somente nesse caso, não é preciso ter medo de misturar dois tipos diferentes de combustível com índice de octanagem. Vale a pena levar em conta que, em muitos carros, o sistema de ignição é personalizado para funcionar com um tipo específico de combustível. Isso geralmente é indicado pelo fabricante do carro na parte interna da tampa do tanque de gasolina. Portanto, não tenha preguiça de olhar lá antes de inserir a pistola de combustível no posto de gasolina. Se você misturar as marcas 98 e 95 em uma situação como essa, a mistura dentro do tanque de gasolina terá um índice de octanagem completamente novo. De fato, ela estará em algum lugar entre 98 e 95. Mas o sistema de combustível pode não ser capaz de lidar com isso, o que levará às consequências negativas correspondentes. É importante entender que não há garantia de qualidade quando se visita um posto de gasolina. Pode ser que lhe vendam gasolina 95, mas, na verdade, ela será 92 melhorada com aditivos. Ou pode ser que lhe vendam 98, embora na realidade seja a mesma 95. E nem sempre os aditivos são adicionados a ela. A expectativa é que o motorista não verifique a qualidade do combustível em laboratórios. Isso acontece em 99,9% dos casos. Leia também o que você precisa saber sobre o absorvente de combustível ao misturar 95 com 98. Muitas pessoas esperam que o índice de octanagem aumente, portanto, o carro funcione ainda melhor do que com 95 puro. Esse é sempre um risco em potencial. Especialmente quando o combustível entra no tanque vindo de diferentes postos de gasolina. Como resultado, a opinião sobre a mistura de gasolina de diferentes graus está dividida. Alguns não veem nada de errado com essas misturas e têm certeza de que a combinação de dois tipos de combustível no tanque de gasolina não causará nenhum dano. Outros acreditam que é inútil tentar economizar dinheiro com a mistura ou aumentar a eficiência do motor.
A composição da gasolina moderna e preenchida com um grande número de aditivos. Ao misturar diferentes componentes, é difícil prever como o motor se comportará. O fenômeno da estratificação não deve ser esquecido. Ele é de fato comum quando se usam combustíveis diferentes. Na maioria das vezes, ele diz respeito à combinação de combustíveis de octanagem mais baixa, mas também pode ocorrer quando você cria uma mistura de inteligência artificial 95 e inteligência artificial 98. Novamente, não é certo que acontecerá algo terrível ou catastroficamente perigoso para o motor. O motor funcionará primeiro com o combustível da camada superior e depois passará a bombear a gasolina da camada inferior. E se o seu carro não estiver adaptado a esse tipo de combustível, espere problemas. Quando misturar, você pode ver claramente que não há uma resposta inequívoca sobre se você pode abastecer com combustível 98 em vez de 95 ou vice-versa. Para carros com sensores automáticos de detonação, esse é um procedimento mais seguro, pois o fabricante do carro previu antecipadamente a possibilidade de operar o veículo com diferentes tipos de combustível. Mas a presença desse sensor não significa que o inteligência artificial 92 ou inteligência artificial 80 possa ser usado em um carro projetado para combustível 98. Aqui, o cálculo é feito para que o motor possa digerir o combustível com diferentes aditivos e o número real de octanas. De fato, é improvável que haja unidades de 98 octanas no inteligência artificial 98. E o combustível mais popular, o inteligência artificial 95, nem sempre tem 95 unidades completas. O sensor automático permite que o motor não engasgue e não provoque problemas quando a gasolina com um índice de octanagem mais baixo, ou com uma composição de aditivos ligeiramente diferente da do combustível anterior entra na câmara de combustão. É seguro dizer que misturar diferentes tipos de combustível no tanque de gasolina é uma ação errada. Não é altamente recomendável abusar dessa ação. O abastecimento de uma mistura de dois tipos de combustível é recomendado somente nos casos mais extremos. Isso acontece principalmente quando o motorista, por necessidade ou desespero, precisa ir a um posto de gasolina desconhecido. Depois de abastecer o inteligência artificial 95, o motor começa a se comportar de forma incorreta, o carro dá solavancos, dispara ou reage mal ao pedal do acelerador. Nessa situação, recomenda-se, na primeira oportunidade, ir a um posto de gasolina confiável, abastecer literalmente alguns litros de inteligência artificial 98 e, em seguida, ir a uma assistência técnica. Não é de excluir que, em vez de inteligência artificial 95, você tenha recebido uma substância desconhecida com índice de octanagem extremamente baixo e um conjunto incompreensível de aditivos. O inteligência artificial 98 de alta qualidade compensará parcialmente o déficit no índice de octanagem e proporcionará uma operação adequada do motor por algum tempo. No diagnóstico, os especialistas verificarão se o problema está realmente no combustível. Afinal, não se pode excluir a ocorrência de outras falhas que não têm nada a ver com a qualidade do combustível. Assim que possível, drene a mistura resultante do tanque. Deixe que até mesmo 2 postos de gasolina lhe forneçam uma boa gasolina. A continuação da operação com essa mistura pode levar a consequências imprevisíveis. Não vale a pena correr esse risco, especialmente se não houver um sensor automático de detonação. O combustível drenado será útil na manutenção e no conserto do carro, quando for necessário lavar ou limpar alguma coisa. A mistura de combustíveis 98 e 95 é uma questão extremamente subjetiva. Cada motorista deve decidir por si mesmo se deve ou não combinar diferentes tipos de gasolina. A resposta do motor a essas manipulações depende muito da situação específica. O próprio carro, o motor, o equipamento, os componentes eletrônicos disponíveis, bem como a própria gasolina individual, têm um grande impacto aqui. Em uma situação, uma combinação de inteligência artificial 98 e inteligência artificial 95 não terá nenhum efeito sobre o motor. Mas, em outro carro, isso causará avarias, queima de válvulas e muito mais.
O resultado final de tudo isso será o reparo do motor. Se vale a pena correr esse risco e uma pergunta retórica. Ninguém impede que um motorista escolha um bom posto de gasolina e abasteça constantemente com combustível comprovadamente bom da mesma marca. Para não se encontrar em uma situação difícil quando não houver um único posto de gasolina de uma empresa comprovada em sua rota, você pode simplesmente levar uma pequena lata de gasolina com você. A melhor solução é seguir as recomendações do fabricante do seu carro. Se o manual do proprietário disser para abastecer somente com inteligência artificial 95, faça isso. Se o carro for adaptado a diferentes tipos de combustível, haja de acordo com a situação. Em carros potentes e com turbocompressor, você pode abastecer com 95 quando estiver operando na cidade. E se você for fazer uma longa viagem pela rodovia, onde poderá mostrar as vantagens de toda a potência e da turbina, a melhor opção será o inteligência artificial 98 de alta qualidade. Em conclusão, a principal diferença entre a gasolina inteligência artificial 95 e a inteligência artificial 98 está na octanagem, que influencia diretamente na performance do motor e na eficiência do combustível. A gasolina inteligência artificial 98, com maior octanagem, é ideal para veículos de alta performance, enquanto a inteligência artificial 95 atende bem a maioria dos carros comuns. A escolha entre as duas depende das especificações do seu veículo e do seu estilo de condução. Avalie suas necessidades e faça a escolha que melhor se adapta ao seu carro e ao seu bolso.